O tal do Hércules, ele teria feito, detetive Alan, um único disparo. E esse único disparo foi dado praticamente na nuca. Ele não chegou a pegar o capacete que o tenente Ronixon usava. Então foi um único disparo. E aí a pessoa que me passou disse o seguinte: Lordello, houve uma dúvida. Por quê? Por que só um disparo? Por que ele não fez mais disparos? Mas esse esclarecimento só vai poder ser esclarecido quando ele for detido. Mas tem um detalhe. Então, a primeira informação importante: ocorreu apenas um disparo. Segunda informação que a gente conseguiu: esse disparo, o projétil lançado na cabeça, na nuca do tenente Ronixon, o projétil não transfixou a cabeça. Este projétil está alojado na cabeça. Por isso, não há condição de saber ainda qual o calibre que foi usado. Foi calibre 380? Foi calibre 9mm? Foi calibre .40? Mas a fonte que me passou essa informação de que o disparo, o projétil está alojado dentro do crânio do tenente Ronixon, me disse que há uma suposição muito forte nos investigadores que possa ser, detetive Alan, um revólver, e não uma pistola. Então, essas duas informações a gente achou que é muito importante para que você, conforme todo mundo vai fazendo o seu próprio quebra-cabeça, colocando na cena do crime tudo o que aconteceu. Mas vamos lá. Mas eu queria aqui trazer para você um dado muito importante. Vamos lá. O projétil, ou seja, o que é o projétil? Essa cabecinha aqui, ó, da bala. O projétil está alojado na cabeça da vítima, que é o tenente Pimentel. Mas aí eu quero te trazer um problema que pode acontecer, que é esse projétil alojado dentro do corpo humano, detetive Alan, começar a soltar o chumbo constante no projétil. Isso é muito perigoso. E o chumbo é um metal altamente pesado e tóxico para o organismo das pessoas. Olha que coisa. Isso agrava mais ainda a situação. Então, quando um projétil ele é lançado e ele fica no corpo, geralmente os médicos tentam localizar esse projétil e arrancar de dentro do corpo. Por quê? Porque o projétil está lá quietinho, mas ele pode começar a expelir o chumbo, que é um material pesado e pode trazer uma série de doenças. Se você tem uma noção, essa intoxicação de chumbo, se ela for crônica no corpo de qualquer pessoa, ela causa, detetive Alan, uma doença chamada saturnismo. Ela traz essa doença. E eu trouxe aqui um dado médico para que as pessoas possam entender. Eu estou contando esse caso do amigo meu. Por quê? Porque na cabeça do tenente Pimentel tem um projétil. Então, a mais todos os problemas que ele já está enfrentando para a recuperação, imagina se eventualmente acontece o desprendimento de chumbo nesse projétil que está alojado no crânio dele. Então vamos colocar aqui, só para você ter uma noção, o tal do saturnismo, detetive Alan, ele pode trazer ao sistema digestivo fortes dores abdominais, cólicas, náuseas, vômitos e constipação crônica. Um outro problema que pode trazer esse projétil alojado no corpo é no sistema nervoso. Alteração no humor da pessoa, fadiga extrema, dores de cabeça, perda de sensibilidade, fraqueza muscular e, em casos graves, convulsões e encefalopatia. Tudo isso por causa do saturnino de um tiro como a pessoa pode levar com o desprendimento do chumbo. Isso. Olha a complicação. Então, para quem já está preocupado com a situação do tenente Pimentel, eu trouxe esse agrava tema mais ainda, né? porque é um tema que eu tive contato e tenho contato com esse delegado, que hoje é aposentado, e que de 6 em 6 meses ele tem que fazer esse exame. Por quê? Porque se ficar constatado um teor de chumbo alto, ele tem que ir imediatamente para uma mesa de operação e eles vão ter que arrancar o projétil. Vamos lá. Pode afetar também o sistema hematológico, que pode trazer a pessoa baleada o quê? Uma anemia severa, pois o chumbo
bloqueia a produção correta de hemoglobina. Em outros órgãos, pode provocar danos irreversíveis aos rins, que é a nefropatia, e o desenvolvimento de hipertensão arterial. Ou seja, dá uma olhada o que a criminalidade faz quando eles cometem um tiro, um disparo tentando matar alguém. E no caso do tenente Ronixon, é claro, ficou muito claro, não foi assalto, foi uma tentativa de homicídio que, por uma obra de Deus, o tenente Ronixon está vivo, a sedação já foi tirada e eu espero que na próxima terça-feira eu já possa trazer para você que ele já está tendo os primeiros estímulos, que ele está podendo falar. Segue na torcida, né? E assim por diante. Bom, então, essas duas notícias que a gente está trazendo, a gente acha importante que é para colocar você na cena do crime. Mas tem essa discussão de qual seria o calibre da arma. E a doutora Ivalda Aleixo, que é a delegada, classe especial, diretora do DHPP do Estado de São Paulo, da Polícia Civil, ela deu uma entrevista onde ela fala sobre esse item que nós estamos levantando aqui na nossa live. Vamos colocar para você ver o que a doutora Ivalda falou. Pela imagem, né, e até que nós também pedimos para sair um laudo da perícia, sim, se pensou que foi um tiro de revólver num primeiro momento, na hora que olha. Mas depois você vê que tem como se tivesse fumaças ali. Então pode ser, tá, que uma pistola, né, tenha, então, eu vou usar a expressão, o tiro e não sai, né, a cápsula e ela trava. Pode ser isso, tá? Ela travou o cano. Quando a gente puxa ali a pistola, que entra uma munição no cano, como a gente fala, né? Tá? Munição, quando vem o segundo, que tem que ser, então, automático, tenha travado. E aí não dá tempo ali, talvez, né? Eles não quiseram destravar, tirar o pente, colocar novamente, não houve esse manuseio da arma e eles saem fora. Até porque foi um tiro atrás, né, na nuca, que poderia ser fatal. Né? Então, pode ter sido isso, porque oportunidade ali, eles tinham até de dar mais tiros, né? Porque eles chegam muito perto, praticamente a queima-roupa ali o tiro, muito perto esse tiro. Então, se trabalha com essa hipótese. Nós não sabemos ainda tipo de projétil, nós não recebemos, ele está hospitalizado, porque a última informação é que estaria ainda alojado. Eu só estou falando que a última informação, não tenho agora a situação atual, né, do tenente Pimentel, mas a gente espera que ele fique bem e que possa até, né, colaborar aqui para falar se alguém o estava ameaçando, quem que poderia ser, mas por enquanto Agora, quanto ao tipo de arma e a forma, eu concordo com você, eles poderiam, como veja, o caso do Dr. Rui, né, lá que foi a forma como aconteceu, né, abordar Mas, por enquanto, a gente tem que aguardar isso. Foi um tiro, não sabemos o que aconteceu. E que bom, né, que ficou nesse tiro. E que bom que ficou nisso e eles foram embora. Então, a situação que já era terrível poderia ter sido pior, então. Não, mas olha que interessante que a doutora Ivalda, ela não fala tudo, porque ela não pode falar tudo, que tem coisa que o delegado não pode falar. Mas foi o que eu levantei no começo da live. Por que que não houve mais disparos? Olha que interessante. Uma arma Quando você trata-se de um revólver, e uma coisa que eu aprendi na Polícia Civil, que o revólver, mesmo quando ele é maltratado, mesmo quando você não faz a devida limpeza, o revólver não trava, detetive Alan. O de revólver, você puxou o gatilho, girou o tambor e ele dispara. Uhum. Eu conheço o caso de gente que tem um revólver de um pai, que ficou guardado durante 30 anos. Você coloca o projétil, a arma dispara. Gente, diferentemente de uma pistola. A pistola precisa ter manutenção, precisa ter lubrificação, só que tem um detalhe que pouca gente sabe. A pistola, quando ela é maltratada ou quando você utiliza cartuchos recarregados, a possibilidade da pistola travar é muito grande. E foi isso que a doutora Ivalda falou. Pode ser que a pessoa faz um disparo contra o tenente Pimentel e, se for a pistola, pode ter travado. Por quê?
Porque a gente sabe que o criminoso, muitas vezes, quando ele tem dificuldade de comprar munição zero, munição que nunca foi utilizada, eles optam por comprar a munição recarregada. Eu, particularmente, nunca usei munição recarregada. Munição recarregada, a gente só usa para fazer treino no stand de tiro. Porque daí a arma pode ter problema, mas ali pode ter problema porque é um stand de tiro. Mas no dia a dia, para portar uma arma de fogo, seja revólver ou seja pistola, você tem que andar com munição íntegra, munição original. Ornella, isso pode indicar a inexperiência dos executores ali? Pode ter alguma coisa a ver? Não, o que me dá a impressão, às vezes a questão não é nem a experiência, me dá a impressão que essas pessoas realmente são do baixo clero do PCC. São pessoas que não têm uma estrutura para ter uma pistola avançada, são pessoas que talvez não tenham condição de eventualmente ter um fuzil, mas ainda existe uma dúvida. Será que foi revólver ou será que foi pistola? No caso do revólver, pode acontecer o seguinte, detetive, ele faz um disparo. Quando ele faz o segundo disparo, e aí eu volto a repetir, se for cartucho velho, e com o cartucho velho pode acontecer que a pólvora ela seca. Aí o tiro não é disparado. Então, o cartucho eventualmente velho ou um cartucho mal recarregado, a arma pode falhar também no revólver. Ou seja, por enquanto, volto a repetir. Só que tem um detalhe, pessoal. A doutora Ivalda, ela fala o seguinte, olha, o tenente Ronixon, voltando a falar, podendo ser ouvido, a gente sabe que a polícia vai lá no hospital para querer saber dele uma série de detalhes se ele estava sendo ameaçado ou não. Mas por que que ela levanta esse tema? E eu queria trazer para você aqui no Na Cena do Crime. Detetive Alan, como que você explica que o tenente Ronixon estava na academia de ginástica dele, às 11 horas da manhã, ele fez uma postagem dizendo, treino pago, e postou. O celular dele, que todo mundo anda com o celular, estava na jaqueta dele e o celular não foi roubado. Como explicar aonde está o celular se o celular não chegou nas mãos do DHPP? Porque o DHPP achou estranho. Porque geralmente, nesses casos, quando uma vítima é socorrida, tudo que está com a vítima, corrente de ouro, anel de casado, documentos, cartão, dinheiro e celular, tudo isso é colocado num saco e encaminhado ao DHPP. O DHPP faz a apreensão desse material e depois vai fazer a devolução aos familiares ou à própria vítima. No caso do celular, é óbvio que o celular do tenente Pimentel, se tivesse sido localizado, iria para a perícia, para poder verificar se ele estava sofrendo algum tipo de ameaça ou não. Agora, como explicar que o celular do tenente desapareceu? Isso realmente é muito estranho. E é um prato cheio para várias teorias, tanto conspiratórias, quanto realmente deixa dúvidas no caso, né, Lordela? A gente começa a se questionar. Eu não sei se o chat tem uma opinião a respeito, vou pedir para deixar aqui pra gente. E até pedir, pessoal, a gente tem mais ou menos 430 pessoas com a gente já na live, e a gente só tem 120 curtidas, então se você tá gostando aqui da live, tá acompanhando, deixa o like, não custa nada, ajuda a gente. Ajuda a gente! Mas deixa eu te passar agora para você. As pessoas gostam quando eu trago detalhes aí de investigação. Quando trabalhei como delegado, eu tive sérios problemas quando eu fui atender local de crime e a pessoa assassinada, detetive Alan, estava na rua. Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo na cidade de Suzano. Certa vez fui informado pelo Copom que havia ocorrido um assassinato numa determinada rua da cidade de Suzano e o local estava preservado e a lei determina que o policial que localizou o corpo entre em contato com o delegado de plantão. Eu peguei o meu investigador, que na época era o Zé Louco, e nós fui eu, o Zé Louco, atender esse local de crime. Cheguei no local de crime, eu verifiquei o corpo de um homem de 25 anos, caído bem na esquina, uma esquina escura, aonde ele tinha levado cerca de 2 ou 3 tiros na região da cabeça e ele estava caído. Ok,
Fizemos ali algumas perguntas para as pessoas. A esposa do rapaz estava lá chorando, eu conversei um pouco com ela. E imediatamente eu acionei a perícia técnica do Alto Tietê, que sai de Mogi das Cruzes. A perícia sai de Mogi, eu aguardo o perito tira uma série de fotos. E aí, quando o perito chega, o que a gente faz? A gente vira o cadáver, tira fotos também, e o Zé Louco começou a revistar o cadáver depois de ser feita a perícia fotográfica. E ali, eu verifiquei, e o Zé Louco disse para mim, falou, o delegado, ele não porta celular. Ele tinha uma carteira com dinheiro e cartões no bolso de trás, mas ele estava sem celular. Aí eu chamo a esposa e falo para ela, o seu esposo anda com celular ou ele não tem esse hábito? Ele falou, seu delegado, o meu esposo anda com celular, sim. O celular deveria estar com ele. Outro detalhe que a própria mulher me falou assim, olha, o meu marido usa anel de casamento, ele não está usando. E ali ficou claro para mim que como ele levou 2 tiros, os criminosos que atiraram fugiram, e aí os populares chegam para ver e alguém subtraiu o celular do falecido e subtraíram também, na época, o anel de casamento. Como naquela oportunidade esse local em Suzano não tinha câmera, nós não conseguimos levantar o aparelho celular e nem o anel. E nesse caso, detetive, muito estranho o não ter sido encontrado o smartphone do tenente Ronixon Pimentel e a doutora Ivalda Aleixo está tentando, junto a outras câmeras que possam ter pego a situação do atentado, eventualmente eles consigam levantar se alguém subtraiu. A Laila aqui disse nos comentários, a gente perguntou para eles, ela falou, os bandidos podem ter dado sumiço no celular do Tenente Pimentel, mas ali na hora que não, mas acontece, então, Laila, veja bem, Laila. Quando? Nós já mostramos aqui em outros vídeos a cena do crime. A cena do crime era clara. O Tenente Ronixon, Laila, parou a moto em frente à faixa de pedestre. A moto vermelha que teria o motorista que teria sido morto pela rota e o garupa que seria o Hércules, vulgo Peruca, vulgo Golias, que porta uma arma de fogo, ele saca a arma, Laila, dá um tiro na cabeça e eles vão embora. Ou seja, em nenhum momento o garupa, que é o Hércules, abaixa para revistar o corpo estendido no chão baleado. Ou seja, os criminosos não subtraíram. Pelo menos não aqueles, né? Alguém subtraiu esse smartphone e esse smartphone realmente, Laila, faz falta para a investigação, poderia ser um suporte muito grande para que a polícia soubesse, ele estava sendo ameaçado, ele não chegou a fazer nenhum comunicado e aí por diante. É como você diz, né, Lordelo? Hoje em dia o celular é uma maior cagueta, né? Então, maior cagueta. Toda investigação hoje em dia é importante localizar e o celular, Laila, ele é um cagueta para o bem, como ele é um cagueta para o mal. A polícia tem esclarecido o crime hoje analisando celular de pessoas suspeitas. E quando é vítima, o celular da vítima pode sim ajudar e muito no processo investigatório. Mas vamos lá. Então essas informações, a gente gosta de colocar você sempre na cena do crime, porque aqui você sabe que no nosso canal a gente gosta de detalhes. É como se fosse aqui um verdadeiro inquérito policial. Bom, a Cíntia Pimentel, que é esposa do Ronixon, publicou na rede social dela uma homenagem muito bacana para o marido, e eu queria colocar aqui até como uma homenagem a esse guerreiro da rota. Vamos lá. Nada nunca foi fácil pra vocês. Nada veio fácil e algumas coisas se foram não com leveza, mas com dor e deixaram marcas que o tempo não apaga. Eu vejo em seus olhos o silêncio de uma dor que você não se permite viver. Precisou ser forte quando ninguém mais poderia ser. Foi o exemplo, a razão, o alicerce e a calmaria em meio às tempestades. Guardou pra si que o coração não pôde gritar. Nenhuma conquista veio sem luta, sem renúncia, sem as escolhas que moldaram seu caráter. E mesmo assim, soube trilhar o caminho que traria o melhor a todos à sua volta. Eu sei que esconde suas cicatrizes. E não pedirei que se dispa de sua armadura. Respeito
respeito o modo como escolhe ser visto e admiro a nobreza com que carrega suas batalhas. Sua família, como todas, tem suas imperfeições, mas quem os conhece sabe do coração que pulsa em cada um de vocês. Sabe o quanto lutaram para sobreviver e se tornarem quem hoje são. Pessoas honestas, trabalhadoras, batalhadoras e dignas da reconstrução e da felicidade que um dia lhes foram tiradas. Eu serei aquela que os defenderá com todas as forças que houver em mim. E sei que não estarei sozinha, porque quem teve o privilégio de tê-los por perto respeita e se compadece da história que carregam. Eloá não está mais aqui para ver como a família cresceu, nem para conhecer o amor com que eu e a Melissa gostaríamos de ter com ela compartilhado. Mas eu sei que onde estiver, se orgulha do homem que você se tornou, do policial que salva vidas, do ser humano que honra cada passo dado, do irmão que carrega em si a coragem e a fé. O algoz da sua irmã jamais conhecerá a honra, a dignidade e o respeito que você, seu pai e seu irmão possuem. A cicatriz que ele deixou é eterna, mas não define a grandeza de vocês. Eu te amo todos os dias, agradeço a Deus pela sua vida. Tenho um orgulho imenso do homem que você se tornou, forte, justo, leal e profundamente humano. Olha, a gente pode mostrar nesse vídeo, por isso eu fiz questão de colocar, porque muitas fotos a gente já mostrou do Tenente Ronixon de farda. Eu acho legal esse vídeo porque mostra ele no dia a dia, ele com a esposa, ele com uma roupa paisana, que é para a gente poder conhecer um pouco mais sobre esse policial, sobre esse guerreiro da rota, que está lutando. Ele já lutou contra a vida e contra a morte e venceu. Agora é uma luta pela recuperação. E agora, como o sedativo, Laila, já foi realmente totalmente retirado, eu acho que na próxima terça-feira a gente já vai ter informações precisas, né, de qual o verdadeiro estado de saúde desse policial. Agora tem um detalhe. A Cíntia Pimentel, que por sinal, ela é influencer, é uma influencer pequenininha, mas ela é uma moça muito comunicativa e ela gostava muito ela queria se tornar uma influencer mais famosa, então ela tem facilidade de fazer vídeos. E ela publicou mais um vídeo falando mais um pouquinho agora do marido e da profissão que o marido escolheu. Vamos ver. Algumas pessoas nascem para seguir um caminho, outras nascem para fazer a diferença nele. Você nasceu para servir, proteger e honrar. Hoje, mais do que celebrar o seu aniversário, eu quero celebrar a sua história. Uma história feita de alegrias, sacrifícios silenciosos, noites sem dormir e uma vontade incansável de fazer o bem. Algumas pessoas costumam dizer que você entrou para a polícia por causa da perda da sua irmã. Mas a verdade é que a admiração pela polícia militar já existia dentro de você muito antes. O que poucos sabem é que a sua história e a da polícia se cruzaram de uma forma que só os mais fortes conseguem suportar. Foi justamente no dia em que recebeu a notícia mais devastadora da sua vida, a perda da Eloá, que você realizou a prova para ingressar na corporação. Talvez aquele dia tenha revelado o que sempre existiu dentro de você. A capacidade de se levantar quando a vida parece impossível. Você poderia ter permitido que a dor definisse a sua história, mas escolheu transformá-la em propósito. Se especializou, estudou e se tornou um profissional de excelência. Hoje, é formado em gerenciamento de crises, preparado para atuar em momentos em que uma decisão pode significar a diferença entre uma tragédia e um recomeço. Tornou-se também atirador designado e formador de futuros atiradores de elite, sempre com a mesma seriedade e compromisso. Tenente PM Ronixon Pimentel dos Santos, em reconhecimento à sua destacada trajetória na Polícia Militar do Estado de São Paulo, marcada pelo profissionalismo, liderança e compromisso com a segurança pública, com relevante atuação operacional, participação na criação do 6º BAEP e atuação no 1º Batalhão de Choque Rota, destaca-se também como instrutor e formador de policiais, contribuindo diretamente para o fortalecimento e a qualificação da tropa. Nosso reconhecimento e gratidão por sua relevante contribuição. E o que mais me emociona é justamente isso. A forma como você transformou a sua maior dor em uma missão de vida. A tragédia que marcou a sua família não endureceu seu coração. Pelo contrário, fez de você um homem ainda mais humano, preparado e comprometido em proteger vidas e lutar para que outras famílias não passem pelo que a sua passou. Eu agradeço por você ser exemplo de força, integridade, lealdade e amor. Nunca se esqueça do quanto é admirado e de como honra a memória da sua irmã através de tudo que você faz. Eu tenho o privilégio de caminhar ao lado de alguém que transformou a sua história em um instrumento para proteger a história de tantas outras famílias. Que Deus continue guiando os seus passos e realizando os sonhos do seu coração.
Feliz aniversário, meu amor. Olha, não é brincadeira, olha, é revoltante. Primeiro, uma família linda, os dois casaram cedo, eles têm 2 filhos. No dia em que o tenente Ronixon Pimentel prestou concurso para soldado, no dia ele estava fazendo a prova e a irmã estava sendo mantida em cárcere privado no apartamento e foi morta. Ou seja, aí a gente verifica que agora, este ano, ele sofre um atentado, policial da rota, policial treinado, um policial que salva vidas, foi pego numa emboscada, leva um tiro nas costas e agora, no hospital, há mais de um mês, e principalmente, em que estado está essa esposa, em que estado estão os 2 filhos que perderam o contato com o pai. Não é brincadeira, é muito doloroso. A gente sabe que a recuperação não é rápida, a gente ainda não sabe qual a extensão de eventuais lesões que esse homem levou. Tudo por causa de bandido, de vagabundo. Tudo por causa de facção criminosa, não é brincadeira. É revoltante, detetive Alan. É uma história marcada por tragédia, né, Lordelo? Mas também superação, né? É isso que a gente mantém aqui em mente, sempre torcendo pela recuperação o mais breve possível do tenente. A gente vai continuar acompanhando o caso, a gente torce aí por notícias positivas, né, Lordelo? A gente vai continuar mantendo sempre vocês informados a respeito. É verdade. Olha, outro detalhe importante que a gente vai mostrar agora para você. Todo policial da rota são policiais que praticam uma série de atividades físicas, porque é uma equipe que só atua em ocorrências mais graves. Nós chamamos de ocorrências especiais. Geralmente, todo policial da rota, ele tem uma formação em algum tipo de luta, ou ele tem alguma formação em defesa pessoal, e muitos deles praticam corrida e praticam musculação. Uma das atividades que o tenente Ronixon gostava era a musculação que ele fazia lá em São Caetano do Sul, muito perto da casa dele, onde ele morava com a Cíntia Pimentel e morava com os seus 2 filhos. E aí, o que aconteceu? Vários amigos, que não são amigos policiais, são amigos de fora da polícia, são amigos da ginástica, são amigos de São Caetano, são amigos de Santo André, porque a família dele também é de Santo André, fizeram um vídeo muito bacana e todo mundo está fazendo o quê? Todo mundo está orando para que esse profissional de polícia, para que esse oficial da Polícia Militar possa, em breve, sair da UTI, ir para o quarto, depois para o quarto ir para a casa dele, que ele possa fazer fisioterapia e voltar para a rota. Porque a gente sabe que o policial, mesmo quando ele é baleado, ele volta para trabalhar. Eu contei hoje o caso desse delegado amigo meu que se aposentou, só para você ter uma noção. Ele levou um tiro nas costas, próximo da região das nádegas, ele ficou internado 4 meses, depois de 4 meses ele foi para a casa dele, foi fazer fisioterapia, ele adquiriu na época a síndrome do pânico. O tratamento dele demorou 2 anos. Depois de 2 anos, voltou para trabalhar, trabalhou mais 12 anos na Polícia Civil para se aposentar. Tá? Eu queria trazer aqui para você que a Cíntia, ela resolveu fazer uma vaquinha online. Por quê? Porque ela está tendo uma série de dificuldades financeiras. Daqui a pouquinho eu vou te trazer um comunicado que ela fez, porque tem gente que não está acreditando na vaquinha dela e a gente vai mostrar nas próprias palavras da Cíntia Pimentel que ela está precisando de uma ajuda do Brasil, mas parece que tem superchat, né, detetive? Tem mesmo. E se é a sua primeira vez aqui na live com a gente, sabe que a gente tenta o máximo possível priorizar o superchat, já jogar ali na tela. Eu vou ler aqui para vocês que estão só escutando a gente. E o Gustavo mandou o seguinte aqui pra gente, Lordelo. Boa noite, doutor. Sou do RS. Você já ouviu falar de Evelyn Silveira da Silva? Morta pelo namorado em Monte Alegre dos Campos, no norte do RS. Se você puder dar uma olhada, era minha amiga. Um abraço, doutor. Oi, Gustavo. Você tá bom, Gustavo? Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Mandou o superchat, muito obrigado. Gustavo, obrigado pela sua indicação, porque vocês têm dado para a gente uma série de pautas. A gente chama de pautas, né? Por quê? Porque muitas das histórias que eu já contei no Na Cena do Crime são vocês que nos pedem. São histórias que a gente não sabia, só que a minha equipe vai atrás, Gustavo, para levantar prova, tá? Então eu queria dizer o seguinte, se você, Gustavo, tiver
relatos, se você tiver algum tipo de prova, às vezes você tem relato da própria família que pode participar na cena do crime, ou até laudos periciais, entra no meu Instagram, Jorge Lordello Real, vai no meu direct e fala, eu sou o Gustavo, me dá um encaminhamento, nos ajuda com um pouquinho, Gustavo, para que a gente possa trazer por Na Cena do Crime e poder contar a história e falar da Evelyn Silveira da Silva, que, como você está dizendo, foi morta pelo namorado. Muito obrigado pelo seu super chat, mas agora você vai ver o pedido, para você ver que realmente é verdade. A Cíntia Pimentel, esposa do Rony, fez um pedido, está fazendo um pedido para o Brasil. Vamos colocar. Eu não ia aparecer aqui por agora, mas em relação à vaquinha, eu acho que quando envolve essas questões, é interessante a gente justificar algumas coisas. Então, a vaquinha é sim verdadeira. E algumas pessoas, eu vi algumas pessoas falando sobre o hospital público, enfim, que ele precisa da ajuda do governo. Em relação a isso, a gente sabe que não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse. O Rô, ele é o provedor 100% da nossa casa. Eu faço os meus trabalhos à parte, com parcerias, com edições de vídeos, que eu não vou conseguir fazer. Mas além do trabalho dele da polícia, na polícia mesmo, ele dá aula, ele dá instruções. Então, todo esse valor que a gente não vai ter faz parte das nossas despesas. Por isso a gente iniciou a vaquinha. A advogada da família Amanda sugeriu e eu concordei, só para dar um parecer para vocês. Isso aí, se estava com a dúvida, foi esclarecida por ela mesma, né, Lordello? Outra coisa, você reparou que tava no fundo aquele barulhinho de UTI? Gente, ela estava fazendo vídeo lá na UTI, ela não sai de lá do lado do marido, tá? Ela tá lá orando, tá lá, porque eu já cuidei da minha mãe na UTI. A UTI é um local que não fica uma enfermeira do hospital, tem que ficar um parente, e a Cíntia Pimentel tá lá firme e forte. Eu queria trazer para você a chave Pix para ajudar a família Pimentel. Tá aí a chave Pix. Dá para colocar mais uma vez? Vamos lá. Olha lá, olha. A chave Pix é pimentel.rota@hotmail.com e essa conta bancária digital está em nome de Cíntia Aparecida Mariano Pimentel, que é a esposa do tenente Pimentel. Então fica aí para vocês saberem que não é mentira. A vaquinha, ela falou uma verdade. O policial, quando ele é afastado por motivo de doença, você perde muito do seu salário. Então, a família está precisando de ajuda, quem puder ajudar é muito importante. Lá, ó, pimentel.rota@hotmail.com. Aí eu queria dizer o seguinte, a importância das câmeras de segurança, detetive Alan. Isso é verdade, Lordello. E é importante, né? A gente vem falando aqui, quase todos os casos que a gente transmite aqui acaba sendo resolvido, pelo menos começa a dar ali um começo para uma investigação a partir das filmagens, né, Lordello? Por isso que a gente sempre reforça que a gente tem nosso parceiro aqui no canal, a CoSecurity. Eles estão com a gente e conta para o pessoal um pouquinho do trabalho que a CoSecurity faz, Lordello. Olha, pessoal, queria mostrar para você deve ter reparado que nós temos aqui o nosso parceiro, que é esse totem azul, muito conhecido esse totem em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que são as três cidades que a CoSecurity está trabalhando. O pioneirismo começou em São Paulo, foi para Curitiba, foi para o Rio de Janeiro, e os totens da CoSecurity sempre tem essa luzinha azul em cima e 3 câmeras. E essas câmeras são ligadas ao sistema de Smart Sampa aqui em São Paulo. Lá em Curitiba também tem o equipamento igual ao Smart Sampa e também no Rio de Janeiro. Só para você ter uma noção, você verifica em São Paulo 12 mil câmeras colaborativas da empresa CoSecurity, que é a maior do mercado, sem sombra de dúvida. O custo para você ter esse totem da CoSecurity é extremamente baixo. Você vai ter um inibidor em relação à segurança, e digo mais, as câmeras funcionam trabalhando de forma colaborativa, ou seja, um crime acontece numa rua, passa por outra, passa pela outra, e as câmeras da CoSecurity gravando e filmando em tempo real. Nós estamos aqui com o nosso QR Code da CoSecurity e é importante as pessoas entrarem em contato. Se você quer proteger a sua casa, o seu condomínio, a sua loja ou a sua empresa,
com absoluta certeza, bem na frente da sua loja ou do local onde você mora, o totem da CoSecurity vai fazer toda a diferença para aumentar o nível de segurança. Isso aí, pessoal. Se você está vendo pelo celular e não consegue escanear pelo QR Code, a gente vai deixar o link aqui no chat para você clicar e falar diretamente com um dos atendentes. Fala que veio Na Cena do Crime, que eles vão te dar um atendimento bem bacana lá. É verdade.